esse evento. Primeiro, agradecer pela colaboração, pela cooperação com a equipe que está nos visitando, ainda quando remotamente, uma vez que não foi possível essa atividade ser presencial aqui em Salvador, como nós gostaríamos e prevíamos. Agradecer pela presença dos colegas que estão aqui, inclusive daquelas pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Esse é um momento de muita importância para todos nós, para que nós possamos conhecer e realizar um debate sobre um tema tão relevante. E de logo, uma vez que nós já estamos aí com mais de 15 minutos da hora aprazada, gostaria de passar a palavra para o primeiro debatedor, eu não estou vendo aqui, que Júlio tinha indicado. Bom dia, doutora Mônica e toda a comunidade acadêmica que tem a bondade de nos acompanhar. Nós somos uma equipa constituída pelo Tribunal Supremo de Moçambique, que vem colher experiência junto dos acadêmicos aqui da... Seria bom que fosse presencial, mas pronto. Porque nós queremos, o nosso governo entendeu que devemos rever eh, alguns instrumentos da nossa, da nossa atividade como juristas e como julgadores. Trata-se dos códigos de processo civil e código de processo de trabalho, e o objetivo é, com a vossa experiência e com a experiência também que fomos colhendo aqui nos outros sectores, imprimirmos celeridade, contribuir para maior celeridade e eficiência nas jurisdições laboral e civil. E por isso queremos, como sabemos que o Brasil tem alguma experiência, tem experiência, boas práticas, e a comunidade acadêmica certamente vai ajudar-nos bastante também. E esta equipa é constituída por advogados, por juízes. Eu sou juiz conselheiro jubilado do Tribunal Supremo, sou o coordenador geral, e o coordenador científico é o professor Timbani, que é ele que vai agora pegar na batuta para dirigir a orquestra. E agradecemos muito a vossa disponibilidade e a vossa prontidão em nos acolher. Obrigado. Palavra para o professor Timbal. Bom dia. Estou com um pequeno problema no meu aparelho, portanto vou me juntar aqui ao conselheiro Madeira. Infelizmente não temos muito tempo. Iria apresentar de forma particular os colegas que estão aqui, de entre juízes, conselheiros, juízes desembargadores e juízes de direito, e também advogados. Como disse o conselheiro Madeira, o objetivo é aprender um pouco da experiência brasileira. Temos a oportunidade de conhecer e ter interagido com alguns dos professores desta prestigiada universidade. Queria destacar o professor Fred Didier, que já estivemos a refletir um pouco sobre como é que podemos ter um código de processo civil, um código de processo de trabalho melhor. Sabemos das experiências brasileiras, sabemos do que levou ao Código de Processo Civil de 2015, das reformas que foram feitas antes, das reformas que estão a ser perspectivadas. O Código Civil está em revisão e sabemos do impacto que um Código Civil tem na regulação das relações privadas, e o Código de Processo Civil tem de estar sempre atento a essas realidades. E o nosso objetivo é acompanhar um pouco do Brasil, quais foram as grandes reformas que foram feitas, e 10 anos passados desde a reforma do Código de Processo Civil, qual é o balanço que se pode fazer. O Brasil é um continente
Moçambique é um país também que tem muitos dos problemas do Brasil, é um país muito extenso, portanto, as comunicações são difíceis e percebemos que o Brasil adotou o processo judicial eletrônico. Significa que tem que ter uma boa internet, significa que tem que ter questões de segurança da rede bem organizadas, bem resolvidas. Portanto, são desafios que o Brasil enfrenta e que podem nos ajudar a perceber um pouco, a desenhar um pouco as nossas reformas. Há vários temas que poderíamos abordar relativamente à revisão do Código de Processo Civil e do Código e da legislação trabalhista, mas talvez ouvir um pouco as vossas experiências no como fazer, no fazer bem, como monitorar e como responder às expectativas dos magistrados, dos defensores públicos, dos procuradores, dos advogados e da própria sociedade que quer uma justiça célere, uma justiça de qualidade, mas, sobretudo, também uma justiça transparente. Então, queríamos acompanhar, ver um pouco da experiência da vossa faculdade destes temas. O Brasil tem um sistema de organização administrativa e judicial muito curioso e sabemos que temos o tema dos precedentes, a questão dos recursos, quer dizer, há muitos tribunais. Como é que isto tudo é articulado, é harmonizado para terem uma justiça tendencialmente rápida, com uma boa qualidade? Os meus colegas terão também a oportunidade de um e outro comentar sobre um e outro aspecto, mas talvez ouvir um pouco a vossa experiência e numa segunda ronda os colegas vão também dizer um pouco da sua experiência e das expectativas que nos levam aqui para o Brasil. Obrigado. Nós aqui agradecemos. É, eu gostaria de, então, retornar a palavra para o professor Júlio, que já está na sessão. Obrigado, gente. Desculpa os inconvenientes. Agradecer, doutor Joaquim Madeira, doutor Tomás, e colocar em aberto, dizer que nós recebemos desde o mês passado um protocolo da embaixada dizendo desse interesse da vinda da comissão. Eu acho que é um momento muito importante para nós e pelas relações históricas. Nós tivemos já no passado uma colaboração mais próxima, inclusive, do nosso querido professor Geraldo Sobral, inclusive o professor João Monteiro, em relação ao Código Comercial de Moçambique. Esses laços nossos são laços que não são de hoje, então agradecer ao excelentíssimo senhor Joaquim Madeira eh, e a comissão, e nos colocar à disposição, então, colegas que quiserem fazer falas, dizer que esse esforço nosso, essa solicitação de audiência institucional foi encaminhada pela referência 270 GP da República de Moçambique, do Tribunal Supremo, Gabinete do Presidente, que nos honrou muito esse comunicado. A Embaixada de Moçambique no Brasil também fez esforços para que essa missão fosse realizada, essa troca de experiências. Eu queria agradecer ao professor Fred Dier, que nós conseguimos encurtar as informações e conseguimos trazer esse diálogo desde a semana passada para a Comissão de Moçambique estar conosco. Então, à disposição das falas dos colegas e das colegas aqui presentes. Muito obrigado, professora Mônica Neves Aguiar da Silva, nossa querida vice-diretora, que sempre nos ajuda, apoia, é uma co-diretora desta casa. Muito obrigado. Aberto, colegas. Professor Júlio, eu iria sugerir que o professor Fredier falasse uns minutos. Ele já conhece um pouco os nossos desafios. Talvez uns comentários preliminares dele podem ajudar aqui a dar um ponto de partida para mais observações. Obrigado. Muito obrigado. Aliás, o professor Fred G tinha outra reunião simultânea, ele fez um esforço e foi o primeiro a chegar. Por favor, titular, é contigo. Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia, meus amigos moçambicanos, especialmente o professor Timbani. É uma satisfação estar aqui podendo ajudá-los
de alguma maneira, na elaboração desse projeto. Conversei com o professor Timbani há uns 2 meses, uma primeira conversa, dando um panorama do que foi a história da tramitação do nosso código, e aqui eu falo com os outros colegas, um dado interessante: o Brasil teve 3 códigos de processo em sua história, 3 códigos de processo civil. Os 2 primeiros, 1939 e 1973, foram códigos produzidos num ambiente de ditadura no Brasil, não era um ambiente democrático. E o Código de 2015, esse foi o primeiro código de processo que nós produzimos em ambiente democrático. E o que o curioso disso é que foi o primeiro código como um todo, e aí pouco importa a matéria, que foi gestado e produzido no ambiente democrático. A história do Brasil, ou melhor, a história dos códigos do Brasil é uma história basicamente feita em períodos não democráticos, salvo esse Código de Processo Civil. Então ele tem uma característica histórica muito marcante. E eu, particularmente, como alguns de vocês sabem, eu participei muito proximamente da elaboração do código aqui no Brasil. Durante 3 dos 4 anos de tramitação do projeto no Congresso Brasileiro, o código ficou no meu computador. Então eu fiquei coordenando os trabalhos para elaborar e conseguir fazer com que um código com mais de 1.000 artigos fosse aprovado num ambiente de hiperconectividade, né, de hiperinformação, com muito acirramento aqui no Brasil político. Desde 2013 a gente vive um acirramento político muito forte aqui no Brasil. Mesmo assim a gente conseguiu aprovar. Então, o que eu posso dizer assim, com a experiência de que um código para ser... o código só foi aprovado porque a academia, o grupo dos processualistas brasileiros, se uniu no sentido de fazer um código. E as arestas e os problemas que nós tínhamos entre as nossas concepções foram deixados de lado. À medida o código ele ia acolhendo esse ou aquele entendimento peculiar dessa ou daquela escola, mas, de um modo geral, havia grandes diretrizes com as quais todos concordávamos. Uma delas, regularizar o sistema de precedentes no Brasil. Um sistema que se desenvolveu, já se desenvolve no Brasil desde o final do século XIX, porque desde o final do século XIX a gente tem um controle difuso de constitucionalidade no Brasil, uma peculiaridade do direito americano, do direito inglês, que nós incorporamos ao Brasil desde o final do século XIX, e o sistema de controle difuso de constitucionalidade é muito próximo do sistema de precedentes. Então, o Brasil vem desenvolvendo isso, e era um pilar, uma diretriz assim, muito clara da elaboração do Código, um sistema de precedentes, um sistema de um processo flexível. O processo brasileiro hoje é extremamente flexível, e compreendida aqui a flexibilidade como uma capacidade de o processo se ajustar às peculiaridades de um caso concreto. Então, o processo brasileiro ele vinha num modelo rígido, que era um modelo do Código de 73, e se transformou, talvez, no processo, se não for mais flexível, dentre os quais eu conheça, é seguramente um dos mais flexíveis processos do mundo. Não por acaso, os processos estruturais no Brasil, eles não têm ainda uma lei específica, mas os processos estruturais no Brasil são conduzidos com base no Código de Processo, exatamente porque o Código de Processo permite esse tipo de flexibilidade. Um outro pilar foi consagrar a constitucionalização do processo. Então, nós incorporamos ao Código de Processo uma série de garantias processuais, dando a essas garantias mais pormenores. Quer dizer, elas foram concretizadas, sobretudo a garantia do contraditório e a garantia da motivação. Contraditório e motivação foram extremamente observados assim,
houve uma preocupação muito clara com essas duas garantias, que para nós brasileiros são muito caras. Nós apostamos fortemente nos negócios processuais, e os negócios processuais hoje no Brasil são uma realidade muito impressionante, como isso mudou o modo como o processo brasileiro se estrutura. Basta ver, meus amigos, que durante a pandemia nós não tivemos nenhuma lei que mudou o CPC durante a pandemia. Nenhuma lei. Houve leis que mudaram o direito material, mas não houve leis que mudaram o direito processual, porque não houve necessidade de mudar. E não houve necessidade exatamente porque o código ele é tão flexível que permitiu que o judiciário brasileiro funcionasse durante 2 anos no ambiente de pandemia em conformidade com o código. E a negociação processual foi muito impactante, muito importante nisso tudo. De fato, hoje no Brasil, praticamente não há mais processos em autos de papel. Praticamente não há. Quando o código foi feito, há 10 anos atrás, ainda havia. Tanto que se os senhores examinarem o texto do nosso código, ainda vão ver menções, uma estrutura que ainda cogitava processo em papel. Hoje não há mais. Então, tudo o processo brasileiro é um processo que tramita eletronicamente. E isso gerou uma revolução, assim, do ponto de vista da gestão do processo. Não dá para pensar hoje numa legislação processual para o futuro que não leve em consideração isso. Não leve em consideração a digitalização, quer dizer, o ambiente eletrônico como um ambiente em que as coisas vão se dar processualmente, e aqui ambiente eletrônico, não só o ambiente eletrônico como esse aqui da nossa sala virtual, que é o que a gente chama de ambiente eletrônico síncrono, mas também o ambiente eletrônico assíncrono, que no Brasil se chama de plenários virtuais, uma realidade sem volta no Brasil, uma realidade que fez, conselheiro Madeira, veja que o senhor que foi membro do Tribunal moçambicano. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, conselheiro Madeira, há 10 anos, tinha 155 mil processos pendentes no Supremo Tribunal. 155 mil processos pendentes. Hoje são 16 mil. Em 10 anos, o acervo do Supremo foi para 10%. E não foram quaisquer 10 anos, foram 10 anos de intensa judicialização do Supremo. O Supremo recebeu processos como nunca recebeu durante a sua história. E mesmo assim, chegou a 10%. E essa redução é uma redução baseada em 2 grandes mudanças. O sistema de precedentes, que nós organizamos no Brasil, sem dúvida, e o plenário virtual. O julgamento eletrônico em ambientes assíncronos fizeram com que o Supremo conseguisse diminuir o estoque dos seus processos de uma forma extremamente impressionante. Paralelo a tudo isso, aqui no Brasil, desde há 20 anos, nós temos um Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário com finalidade, basicamente, de administração judiciária. Ele não interfere no conteúdo das decisões dos juízes, mas ele organiza o Poder Judiciário do Brasil e regulamenta boa parte, ou não vou dizer boa parte, mas um grande pedaço das leis processuais brasileiras é regulamentada pelo CNJ naquilo que diz respeito à administração judiciária. Então, o pedaço do direito processual que cuida da administração judiciária é regulamentado pelo CNJ. E o CNJ, nos últimos 5 anos, tem cuidado muito do direito processual, dando rendimento exatamente a essas diretrizes do Código de Processo. Sobretudo as diretrizes do sistema de precedentes e da cooperação judiciária, que é uma grande mudança do nosso Código, também revolucionária, porque mudou o modo como os juízes eles se articulam. Portanto, a cooperação judiciária aqui é a possibilidade de uma articulação do próprio Poder Judiciário, nas suas diversas ramificações, mas também com entes de fora do Judiciário,
como, por exemplo, os tribunais administrativos brasileiros, os litigantes habituais no Brasil, e a cooperação judiciária ela é prevista no Código de uma maneira inédita e regulamentada pelo CNJ. Para uma referência para os senhores, para pesquisar, são os artigos 67 a 69 do Código de Processo. Então, e um outro ponto muito importante, que foi também uma diretriz desse código, foi aquilo que a gente pode chamar de litigância responsável. Litigância responsável, que é criar uma série de mecanismos para desincentivar a propositura de ações frívolas, de ações sem base, injustificadas, tornando o custo disso um custo muito maior e, portanto, desestimulando, né, esse tipo de aventura, reprimindo a litigância de má-fé, muito claramente, protegendo quem litiga favoravelmente aos precedentes obrigatórios, portanto, desestimulando a litigância contra os precedentes obrigatórios que vêm dos nossos tribunais superiores, transformando, por exemplo, a produção antecipada de prova. A produção antecipada de prova, que é você poder produzir uma prova antes de propor uma demanda contra alguém, no Brasil, até esse código, era um instrumento que só podia ser usado em situações de perigo. Então, o autor tinha que mostrar que havia um perigo, um risco de perecimento da prova e buscar essa prova. Agora não. Agora, o código permite que você possa ir a juízo só para produzir uma prova, só porque isso é importante para que você avalie se é o caso ou não de propor uma ação. Isso foi uma grande mudança, porque isso também racionaliza o uso do judiciário, na medida em que você pode produzir uma prova antes de demandar e, portanto, se você for demandar, você demandará já com a prova produzida em contraditório, o que faz com que, no mais das vezes, a outra parte já até pense em fazer um acordo. E aí a gente entra no último ponto para dar a palavra para os meus colegas aqui. Esse código foi um código pensado para um sistema de justiça no Brasil que a gente chama de sistema multiportas. Ou seja, a justiça no Brasil ela pode ser feita fora do judiciário. Ela não precisa ser feita necessariamente dentro do judiciário. Então, a ideia de que o judiciário é o único ambiente onde se possa fazer justiça é uma ideia que foi afastada da elaboração de um código de processo, o que parece um paradoxo, mas não é. No nosso caso, não é paradoxal. Tanto que o nosso código ele é o primeiro marco regulatório da mediação no Brasil. A lei da mediação ela veio depois do código, mas primeiro a mediação foi regulada dentro do código de processo. O código todo é estruturado para estimular o acordo. Inclusive, o código diz, logo no artigo 3º, que a solução consensual é a solução prioritária. E uma espécie de política pública, tornando em lei uma política pública brasileira. A solução consensual ela é preferencial. E isso repercutiu demais no Brasil. Para o senhor ter ideia, meus amigos, hoje o Supremo Tribunal Federal faz algo que era impensável fazer há 10 anos atrás. 10 anos atrás. O professor Giovanni, que é constitucionalista daqui presente, pode me corrigir se eu estiver errado. Há 10 anos atrás, a gente dizer que o Supremo Tribunal Federal poderia fazer acordos em processos de controle concentrado de constitucionalidade, que aqui no Brasil são muitos. Os processos de controle concentrado são os processos que ou o Supremo resolvia ou então não tinha solução. Hoje, a prática de acordos em processos do Supremo é uma coisa muito impressionante. Por quê? Porque o Código de Processo colocou como norma fundamental a solução, a preferência pela solução consensual. Isso é realmente um marco do nosso Código. Esse diálogo com as outras portas e os outros modos de se fazer justiça é também um pilar do Código. Enfim, fiz rápidas considerações aqui para poder começar a conversa. Espero que possa te ajudar de alguma maneira e coloco à disposição. Já falei isso com o professor Timbani. Podem contar comigo, especialmente, e falo também em nome dos meus colegas, podem contar com a Faculdade de Direito da Federal da Bahia
naquilo que a gente puder lhe ajudar. Obrigado, professor. Professor Timbani tem a palavra. Só dizer só, professor Timani, antes que chegaram na sala o professor Giovanni Peixoto, que é o nosso coordenador do colegiado de graduação, a professora Fernanda Ravazano, que é a nossa vice-chefe do Departamento de Direito Público, o professor Mário Jorge Filocrion, nosso decano da Oficina de Relações Internacionais, nosso internacionalista, tá certo? Além dos presentes que já foram previamente citados, tá certo? Professor Madeira, professor Timbani. Obrigado, obrigado. Eu ia dar a palavra aos meus colegas, certamente que têm muito o que dizer. Obrigado. Sim, bom dia. Bom dia, Bom estamos dia, a bom dia. escutar. Estamos ali a escutar. Bom dia. Tudo bem? Tá tudo bem, muito obrigado. Quero, antes de mais, agradecer a forma muito didática que o professor Frederico nos apresentou o panorama jurídico processual civil que passa a vigorar a partir da reforma de 2015. Na verdade, nós já passamos por algumas instituições. Referimos aqui ao STJ, ao STT, à CNI e CNC, onde tivemos também a apresentação de um panorama similar. De todo modo, eu gostava de colocar a seguinte questão. Esta ideia de responsabilidade, vamos dizer, de litigância responsável, na perspectiva de punição exemplar para os litigantes de má-fé, é numa perspectiva muito mais gravosa do que a que tem sido ou vinha sendo observada nos termos do artigo 456 do Código de Processo Civil, que acreditamos que o Brasil será herdado também do colonizador português e que entre nós continua a vigorar. E, se possível, apresentar números, valores reais dessa punição. E aproveito desde já dizer que nós continuamos a aplicar esse artigo 456 e que, em face da necessidade que se colocou também de uma litigância responsável, acabou sendo agravadas as multas por litigância de má-fé, isto no Código das Custas Judiciais, para o máximo de 15 mil meticais. E, em termos concretos, corresponde para aí 220 dólares. Falo de dólares para facilitar a operação matemática por parte do professor Frederico. Muito obrigado. Foi para a minha pergunta? Para eu poder responder, diretor? Por favor, você e os colegas que tiverem, por favor. Eu posso falar sobre isso. Professor Bernardo, vamos lá. Quando eu falo em litigância responsável, a gente tem que pegar duas coisas aqui. Primeiro, o aspecto de você ter um custo econômico para litigar mais caro. Quer dizer, o risco do processo aumenta. Você cria um processo que tem risco. Então, se eu entro com ação e perco, e aqui não estou falando de litigância de má-fé, ou que importa, esqueça a litigância de má-fé. Entrei com ação, formulei um pedido e perdi, isso tem que ter um risco, tem que ter um custo. Antes, o risco para isso, no Código de 73, era um risco muito pequeno. Muito pequeno. Agora é um risco grande. Por quê? Porque se você entra com uma ação no Brasil hoje, sem falar de litigância de má-fé, entra com uma ação, pede, por exemplo, R$1 milhão de indenização, e você não ganha, você perde, você vai ter um custo de pagar, no mínimo, 10% disso para os advogados do réu. Então, se você pede R$1 milhão
e ganha nada, você já sai devendo 100 mil. No mínimo 100 mil. No mínimo 100 mil. A depender da instância, isso pode chegar até 200 mil. Então, isso já faz o seguinte, olha, se eu tenho uma ação, que é uma ação que não tem muita prova, é uma ação que é meio a meio bola dividida, digamos assim, já é uma ação mais arriscada. Então, as demandas absurdas são contidas com essa regra, que é uma regra simples. Já a litigância de má-fé, eu quero dividir em dois aspectos. O primeiro aspecto é a litigância de má-fé prevista no CPC, no artigo 80 do CPC, que é uma litigância que é punida, e aí sim, má-fé, ela tem um elemento ilícito, ela é punida com multa em percentual. Então, é um percentual do valor discutido. Então, pode ser uma multa muito grande ou muito baixa. Então, ela não é fixa, não é um valor fixo, é um percentual sobre o valor discutido. E, além disso, o litigante de má-fé responde civilmente por prejuízos que causou a outra parte. Então, você tem responsabilidade civil e tem a multa. O Brasil está vivendo hoje, no entanto, um segundo momento, que é um momento de uma litigância abusiva para além da litigância de má-fé. É uma litigância abusiva, volumosa e estratégica. Ou seja, existem hoje estratégias de litigância de volume, uma espécie de predação do poder judiciário. Você organiza, por exemplo, a propositura de 2.000 ações infundadas, 2.000 ações fraudulentas. Esse tipo de orquestração para fazer uma litigância abusiva tem sido punida no Brasil de um modo muito mais rigoroso do que o modo da litigância de má-fé. Eu recomendo que os senhores vejam a recomendação 159 do Conselho Nacional de Justiça de 2024. Isso não está no Código do Processo, porque isso há 10 anos atrás não era um problema no Brasil, ou pelo menos não era percebido como um problema. Não se percebia isso como um problema. Hoje se percebe. Por isso que o CNJ está dando conta. Não está no CPC isso. É algo que, se houvesse um projeto de novo Código do Processo hoje no Brasil, isso seria tratado. Então, eu recomendo essa perspectiva de litigância responsável, que está na recomendação 159 do Conselho Nacional de Justiça do Brasil de 2024, e recomendo também que, além de verem o artigo 80 do CPC brasileiro, que é um clássico, parece muito com o artigo do Código Português, tem o mesmo racional do Código Português, vejam também o artigo 142 do CPC brasileiro. É um artigo muito importante. E o artigo 5º do CPC brasileiro. Então, esses 3 artigos são importantes. Artigo 5º, artigo 80, artigo 142 do CPC brasileiro. E, além disso, a recomendação 159 do Conselho Nacional de Justiça, que é um tema que não está no CPC, porque há 10 anos atrás isso não era um tema que se percebia. Hoje é fundamental, e eu arrisco a dizer, professor Bernardo, que é o tema que mais aflige o judiciário brasileiro hoje. Hoje, no Brasil, o principal tema do judiciário brasileiro é esse tema da recomendação 159 do CNJ de 2024. Era isso. Muito obrigado. Professor Júlio. Obrigado, professores. Abertos ainda para as respostas, colocações, interações. Bom dia. Bom dia, professor Mussar. Bom dia, meu nome é Mussar, sou juiz desembargador no Tribunal Superior de Recursos da Beira, em Moçambique. Estou muito grato pela oportunidade que consegui de estar aqui participar deste grande evento que nos inspira para uma reforma esclarecida, consciente e que nos conduza para uma eficiência pretendida por cada um dos órgãos de poder moçambicano. Acompanhei com muito interesse a colocação feita pelo professor Didier
que percebi com muito entusiasmo a questão da priorização da mediação e da conciliação. Por acaso, são princípios que também estão presentes tanto no Código do Processo Civil como no Código do Processo de Trabalho, embora não nos termos em que foi colocado pelo professor, daí que tomamos uma grande nota sobre a perspectiva colocada e a dignidade constitucional, por aquilo que eu percebi que foi concedida a estes dois princípios da mediação e da conciliação, antes de se abordar a via contenciosa da resolução dos conflitos. Fiquei com uma curiosidade em relação à questão da produção antecipada da prova, porque percebi que é verdade que o nosso código está subjacente à questão de perigo que possa suceder até a data em que se possa produzir a prova para dar significado em sede do processo concreto a ser apreciado ou a ser decidido pelo Poder Judiciário. Então, queria perceber, no concreto, como é que é feita esta produção antecipada da prova antes da propositura da ação. Foi assim como eu percebi. Então, essencialmente, essa questão que queria ver esclarecida e muito obrigado pela atenção, professor. Obrigado, doutor Mussá. Dizer que nós temos alunos da Beira aqui no nosso programa de pós-graduação, viu? Só para fazer o Adonias, registro, quer aliás, nós explicar? temos, viu? Quer explicar, Adonias? Posso falar, mas antes eu queria tratar um pouco do ponto anterior, que Fred bem destacou que a litigância responsável não envolve somente a litigância de má-fé, né? Então, ele tratou da questão dos honorários advocatícios, e nós temos no CPC brasileiro um mecanismo que é a possibilidade de majoração de honorários na medida em que há recursos. Ou seja, essa ideia que ele transmitiu de que a pessoa vai analisar, antes de ajuizar a ação, qual é o risco envolvido, isso não se dá somente antes de ajuizar a ação, mas ao longo de todo o processo. Então, por exemplo, se a pessoa ajuiza uma ação e é condenada a pagar 10% de honorários, se ela quiser recorrer, ela sabe de antemão que os honorários poderão ser majorados em grau de recurso. E isso isso pode ser majorado gradativamente conforme recorra para o Tribunal de Segundo Grau, para o STJ, para o STF. Então, essa estrutura de litigância responsável, por meio, por exemplo, da majoração dos honorários ao longo do processo, envolve não só a questão anterior, mas também a questão posterior. O outro aspecto que eu queria destacar ainda sobre a questão da litigância responsável é que a litigância abusiva envolve, de fato, é um grande problema hoje, é uma grande preocupação para o Poder Judiciário, e envolve não só a litigância abusiva no que concerne a litigância em massa, porque uma das dificuldades que nós temos no Judiciário de identificar a litigância em massa é que ela muitas vezes é distribuída para diferentes juízes. E um juiz especificamente, por exemplo, lá no Tribunal de Justiça, eu estou na Quarta Câmara Civil como relator de alguns processos. Então, cai uma gama de processos para mim, mas cai uma gama de processos para a relatoria de outros embargadores, tanto dentro da Quarta Câmara, como em outras câmaras cíveis. O que acontece? Uma das dificuldades que nós temos, essa recomendação do CNJ é importante, entre outros motivos, para permitir mecanismos de identificação e de reunião desses processos. Porque se alguém distribui 2.000 processos de uma só vez e de maneira temerária, se esses 2.000 processos caíssem para um único juiz, ele identificaria. Mas na medida que esses processos são diluídos entre diferentes magistrados, tanto em primeiro como em segundo grau, a identificação disso fica difícil. E aí, o elemento do processo eletrônico, o aspecto de o processo ser eletrônico, permite, por meio da tecnologia, essa reunião. O aspecto da litigância responsável, a litigância abusiva, não se resumir à litigância em massa, é porque o Judiciário brasileiro também começou a identificar que há litígios, há propositura de ações
que são abusivas não por serem massivas, ou só por serem massivas, estão assim, fora do compartimento das ações repetitivas, mas ações que têm cunho político, muitas vezes, buscando atacar, ora, jornalistas, ora, políticos, ora, pessoas que têm uma projeção, né, pública, com vistas a inibir ou a tumultuar a sua atuação profissional. Nós temos no Brasil, por exemplo, ações contra determinados jornalistas, que são ações nitidamente infundadas, não são repetitivas, ou ações contra determinados políticos que não são repetitivas, mas visam, digamos assim, retirá-los ou esfriar a sua atuação, porque ocupa com uma audiência em outro lugar, numa localidade distante, enfim. Então, sobre a litigância responsável, eu gostaria de acrescentar esse aspecto. Também queria complementar, Fred, falar sobre o plenário virtual, que é um mecanismo, assim, um instrumento importantíssimo hoje para o nosso judiciário. Falando em números concretamente, numa pauta presencial da Quarta Câmara Civil, do Tribunal da Bahia, que é aquela que eu integro, nós julgamos em torno de 90 processos, presencialmente, numa tarde. Em compensação, no plenário virtual, há assim, um número de 400 processos, 500 processos numa semana, né? E aí é importantíssimo falar do contraditório, porque no plenário virtual, o plenário se abre, no nosso caso, numa segunda-feira, ao meio-dia, para se encerrar na segunda-feira seguinte, ao meio-dia. Os votos são disponibilizados, os advogados tomam ciência e podem, ao longo desta semana, desses 5 dias úteis, podem, se for o caso, despachar com os desembargadores para tentar reverter uma posição, para poder tentar convencê-lo sobre aquele voto que foi lançado no plenário virtual. Então, esse mecanismo, os advogados também têm a possibilidade de retirar o processo do plenário virtual. Ou seja, o advogado percebe, antes da abertura do plenário virtual, como é que funciona o Tribunal da Bahia. Todos os processos vão para o plenário virtual. Então, na medida que eu, como relator, libero um voto, a secretaria inclui o processo no plenário virtual. Aí o advogado, antes da abertura do plenário virtual, tem a possibilidade de dizer assim, bom, nesse caso aqui, eu entendo que é importante fazer a sustentação oral. Ele pode pedir para que o processo seja retirado do plenário virtual e vá para o presencial para que ele possa sustentar ou, pelo menos, acompanhar o julgamento presencial. Sei que há diferentes regulamentações do plenário virtual em todos os diferentes tribunais do Brasil. Mas assim funciona aqui no Tribunal da Bahia. Em relação, agora sim, eu vou pedir desculpa, que eu acabei falando de outros temas, e vou pedir ao professor Mussá que me relembre aí o ponto final. Produção antecipada de prova, Doniz. Sim, a produção. Obrigado, Como é que funciona na prática? Ele quer. Isso. Veja, professor, aqui no CPC de 73, CPC anterior nosso, só havia produção no momento em que se tinha a ideia de urgência. É possível que a testemunha venha a falecer, é possível que uma determinada prova venha a perecer. Isso não é mais assim. E isso envolve também a litigância perdão, a litigância responsável, porque muitas vezes as partes não têm acesso, por exemplo, a documentos. Nas relações de consumo massivas, por exemplo, é comum que determinados fornecedores, instituições bancárias, de energia elétrica, de água e saneamento, os contratos sejam contratos de adesão. Sendo contratos por adesão, muitas vezes o contratante não tem acesso a esses contratos, ou não tem acesso a um determinado documento.
E aí, antes dele propor a futura ação de conhecimento, e até mesmo, veja, não é nem antes de propor, muitas vezes para conhecer o documento, para conhecer a prova, e o que pode levá-lo, inclusive, a não propor a ação de conhecimento. Porque ele pode propor a ação de produção antecipada de provas, e aí, colhida a prova, ele pode concluir o seguinte: bom, não tenho, na realidade, um litígio contra a outra parte. Eu recebi os documentos, examinei os documentos e constatei que está correto. Então, eu vejo que eu não tenho por que mover uma ação de conhecimento. Como é que funcionava antes? A parte ajuizava a ação e pedia a exibição do documento no curso do processo. E aí, quando o documento era exibido no curso do processo, ela falava: poxa, se eu soubesse que o documento era esse, dizia isso, eu não tinha proposto essa ação. Mas aí a gente casa, foi por isso que eu puxei o gancho do tópico anterior em relação aos honorários advocatícios, só que aí ela já propôs a ação. E aí ela vai dizer: bom, eu vou sair perdedora em uma ação cujo documento eu conheci no curso da ação, e que se eu conhecesse esse documento antes de propor, eu não teria feito proposta a ação de conhecimento. Então, a produção antecipada de provas também colabora, contribui para essa litigância responsável, porque ela evita a judicialização de determinadas demandas. Ou então, uma estratégia que é não ir para o judiciário. A parte conhece o documento, conhece a prova e diz assim: bom, eu vou tentar uma mediação antes, vou tentar uma conciliação extrajudicial antes, para saber se eu vou ou não propor a ação de conhecimento, né? Então, ela tem essa característica de evitar a propositura de ações, ou porque a parte conhece o documento ou a prova e constata que não tem chance, ou que não há litígio mesmo, ou ela pode também pensar em outro tipo de estratégia para a solução do seu conflito, do conflito que é parte. Acho que era isso fundamental. Como é que ela funciona Só para na prática? acrescentar, Como é que deixa eu ela funciona acrescentar na uma coisa, prática? Doniz. Oi, Fred. Diga, depois eu acrescento. Diga que eu Não, acrescento. eu só ia dizer o seguinte, que como é que ela funciona na prática? A parte propõe a ação, diz qual é a prova que vai produzir, o juiz vai examinar se aquela prova é pertinente ou não, deferindo a produção da prova, a prova é produzida, e o juiz, veja, ele não está resolvendo um conflito, no que diz respeito a uma pretensão de pagamento de quantia, por exemplo. E ele, então, ele nem valora a prova. O processo se encerra com a apresentação da prova. Então, não por exemplo, a atividade. O que diz o documento? Se o documento vai dar uma maior ou uma menor chance de êxito para uma das partes. Isso não vai ser feito nesse processo. O processo é só para produzir a prova. Aí ele é encerrado. A parte fica com a prova, tem acesso à prova, e aí, se for ajuizada uma outra ação no futuro, para cobrar uma quantia, para uma reparação de danos, por exemplo, aí sim, neste outro processo, é que o juiz, que vai cuidar deste outro processo, aí sim ele vai valorar a prova, né? Porque aí, veja, uma coisa é produzir a prova, o que se dá é em contraditório. No caso por exemplo, de colheita de prova testemunhal, na ação de produção de produção antecipada de provas, colhe-se a prova testemunhal em contraditório, né? A outra parte vai participar, vai inquirir, vai poder fazer perguntas, etc. Mas o processo se encerra com essa colheita de prova. A valoração do depoimento da testemunha vai se dar num outro processo futuro, se esse outro processo vier a ser proposto. Então, ele não é mais, a produção antecipada de prova não é mais considerada como um processo preparatório ou acessório. Ele tem uma vida própria, ele tem uma autonomia própria, né? E serve para futuras negociações, serve para uma série de finalidades que não são somente amparar um futuro e eventual processo. Desculpe, Fred, eu te interrompi naquela hora.
Não, é Professor só para Fred. acrescentar duas coisas. Uma é, professor Mussá, que perceba que qualquer prova pode ser produzida antecipadamente. Qualquer uma. Documento, testemunha, perícia, inspeção judicial. Isso é bem amplo, bem amplo. E a segunda coisa é que esse movimento que o Código fez, essa transformação, tem a ver com o custo do processo. Porque essa prova, uma perícia, ela seria feita numa ação de indenização. Só que você teria que propor a ação e fazer a perícia depois. Só que o risco da propositura, como aumentou, pode ser que você só descubra que a sua prova era ruim depois de já ter proposto a ação, o que torna um custo desnecessário. Então, em vez de você pedir e provar, você primeiro prova para depois ver se vai pedir. Portanto, você racionaliza a gestão do risco, que aumentou, conforme eu disse, que aumentou. Então, é uma forma de você também fazer uma alocação de riscos mais racionalizada. Era isso. Obrigado, Alberto. Só registrar a presença da Betânia Almeida, nossa coordenadora de Relações Internacionais, e mandando um abraços desde ontem do magnífico reitor Paulo Miguel. O reitor Paulo Miguel morou 10 anos em Moçambique, tem por Moçambique muito e extremo apreço, tá certo? Ele está em viagem, por isso que talvez ele não consiga entrar, porque está em trânsito, tá? Continua aberto, por favor. Bo- bo- Boa tarde. Não, é bom dia ainda. Bom dia. Não sei se consegue me ouvir. Conseguimos, Bom doutor dia. José Roque, conseguimos. Sim. Meu nome é José Roque Gonçalves. Eu sou membro do grupo, portanto, que foi criado para a revisão do Código de Processo Civil e Código de Processo de Trabalho. Eu estou integrado no subgrupo da revisão do Código de Processo do Código de Processo de Trabalho. Portanto, eu sou advogado e sou também membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa em Moçambique. Em Moçambique, nós, em termos de pendências de processos, embora não tenha aqui números exatos, mas baseando no histórico, há uma indicação de que a maior parte é dos processos laborais. Há muita pendência laboral. E como faço parte deste subgrupo, tenho interesse na questão das demandas repetitivas, as ações repetitivas. Da explicação que foi dada, pode parecer que o Brasil adotou este mecanismo como forma de vazar ou eliminar e arquivar uma boa parte dos processos que se encontravam pendentes. Pode parecer que tenha sido essa a ideia. Haverá outros fundamentos, jurídicos e demais aspectos processuais que tenham estado por detrás da introdução desta figura, fora da questão da existência de muitos processos pendentes que o Brasil tinha e que, na sequência da introdução deste modelo, incluindo do precedente vinculativo, permitiram, portanto, reduzir a demanda processual nos vários tribunais brasileiros. Obrigado. Continua aberto, por favor. Júlio, é melhor você distribuir para ver quem vai responder, né? Porque senão, se Não, deixar, eu vou vamos ficar falando o lá. tempo todo. Mas primeiro é um prazer escutar uma aula de vocês, viu? Aliás, eu sou da área ambiental, os processos estruturais cada vez mais significativos, né? Mas vamos lá. Algum colega? Professor Fred Didier, pela ordem. Professor Gonçalves, veja, as razões pelas quais o Brasil adotou um sistema de julgamento de casos repetitivos vão desde o enorme estoque de processos repetitivos que nós temos no Brasil, isso é um fato. O Brasil tem um volume total de processos enorme, talvez o maior do mundo, 80 milhões de processos pendentes no Brasil, e boa parte desses processos é composta por processos repetitivos. Então, é um movimento que nasceu em 2007 no Brasil, a primeira previsão de regulamentação geral
Fui lá em 2007. Então, primeiro foi isso, realmente a gestão desse estoque de processos do judiciário. Mas esse movimento veio também misturado com a consolidação do sistema brasileiro de precedentes. Então, não dá para separar as coisas. O julgamento de casos repetitivos é, no Brasil, as duas coisas. Há um tempo, uma técnica de gestão de processos pendentes, processos que estão pendentes, então um modo de você gerir julgando por amostragem, em vez de julgar os 5.000 processos daquele mesmo tema, você tira uma amostra, julga essa amostra, fixa o padrão de decisão e aplica esse padrão de decisão aos outros processos. Então, ele cuida dos processos pendentes, mas também serve aos processos futuros. Por isso que também é um instituto totalmente relacionado ao nosso sistema de precedentes. Totalmente relacionado ao sistema de precedentes. E, por causa disso, tem a ver com duração razoável do processo, tem a ver com segurança jurídica e tem a ver com igualdade, para tratar pessoas da mesma situação da mesma forma. Então, esse é o pano de fundo. Um pano de fundo de gestão de estoque, de consolidação do sistema de precedentes, prestígio da duração razoável, da igualdade e da segurança jurídica. Aliás, a tese de doutorado do professor Antônio Dorias foi sobre isso. É só para deixar isso registrado. Essa questão é extremamente interessante. E queria também fazer um registro que Fred foi meu orientador no doutorado, tratando desse tema, ainda na vigência do código anterior, não foi, Fred? Tratava ali já do que viria a ser o novo CPC, em termos de precedentes. Tem uma questão aí que é importante, o que o Fred falou foi, não se aplica somente para resolver as questões, o número de processos, mas para dar segurança jurídica e para pautar a sociedade para o futuro. Por quê? Porque na medida em que o judiciário cria, edita precedentes que são vinculantes, ele diz para a sociedade, olha, o meu entendimento sobre esse tema é esse daqui. Assim, além de resolver as demandas que estão pendentes e de resolver as futuras demandas, ele está afirmando para a sociedade, olha, essa é a conduta que nós vamos considerar que é a conduta devida, ou, a contrário senso, que essa é uma conduta indevida. A partir daí, no momento que o judiciário fixa um precedente, interpreta a lei, que é mais abstrata, né? E fixa o precedente dizendo qual é o entendimento dele sobre aquele tema, sobre aquela matéria, aquele assunto, a sociedade ela passa a pautar sua conduta. Ela diz assim, bom, então eu não vou adotar aquela conduta que o judiciário já consolidou como uma conduta indevida. Ou então, eu devo adotar essa conduta que o judiciário disse num precedente vinculante, que é a conduta devida. E isso vai repercutindo não só nos processos, mas nas relações de direito material. Como o professor José Roque Gonçalves estava tratando aí da questão laboral, né, da questão trabalhista, se o TST aqui no Brasil ou o STF estabelecem ou os próprios TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho, estabelecem um precedente vinculante sobre um determinado aspecto da relação de trabalho, a partir daí, a sociedade brasileira, ou no caso do TRT, nós temos os TRTs aqui no Brasil, os Tribunais Regionais de Trabalho, em regra, são um por estado. Aqui na Bahia, nós temos o TRT da Quinta Região. As demandas trabalhistas aqui são julgadas pelos tribunais trabalhistas e não pelos tribunais de justiça, nem pelos tribunais regionais federais. Nós temos uma justiça especializada do ramo trabalhista. Então, na medida em que o TRT da Quinta Região diz aqui na Bahia que determinada conduta deve ser adotada de certa maneira, os empregadores e os empregados
já sabem de antemão qual é a conduta que devem adotar, né? Como forma, inclusive, de prevenir litígios, né? De evitar futuros litígios. Então, o sistema de precedentes também tem essa finalidade e aí é interessante um aspecto que é nós todos, não só do judiciário, mas a comunidade jurídica como um todo, advogados, membros do Ministério Público, magistrados, a comunidade acadêmica, acompanham os precedentes, né? Do mesmo jeito que nós acompanhamos a lei, sabemos o que a legislação diz, nós começamos a nos ocupar de que os precedentes dizem, né? E como é que eles podem ser modificados, porque um dado importante do sistema de precedentes é também é, evitar que eles se cristalizem ao longo do tempo. É possível que a legislação mude, é possível que a cultura da sociedade se modifique, que as relações de direito material se modifiquem, e os tribunais precisam estar atentos e acompanhar isso para manter os seus precedentes ou para alterar os seus precedentes, né? Então, acho que esse aspecto também de pautar a conduta da sociedade, mostrando qual é o entendimento que vai ser aplicado se houver litígio, é importante para prevenir o litígio, para evitar o litígio. Por favor, colegas. Sim, boa tarde. Boa tarde, caros colegas. Bem, eu queria começar por agradecer a todos os colegas da universidade por disporem de tempo para nos receber, embora neste formato virtual. Meu nome é Carlos Monlani, faço parte da comissão e sou coordenador de um dos grupos que cuida da revisão do Código do Processo Civil. E a questão que eu tenho, e até gostava de colocar para o professor Fred, em Moçambique, a Associação Moçambicana de Juízes, em tempos, contratou um consultor, que foi o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que era para fazer um estudo sobre os principais empecilhos da legislação processual civil no acesso à justiça. E esse estudo trouxe, dentre muitas, uma conclusão muito interessante. Ela diz que o estudo diz que um dos grandes constrangimentos do nosso modelo processual tem a ver com o excesso de garantias que são dadas aos sujeitos processuais, no sentido de participarem do processo. Só para dar um exemplo, em cada uma das fases do processo, por exemplo, na primeira fase, que é chamada fase dos articulados, o sujeito processual não só pode exercer o contraditório através de uma contestação, mas poderá fazê-lo também através de um recurso. E nós encontramos este procedimento um pouco espalhado por todo o processo, até a sua fase final. Mesmo quando vamos ao processo de execução, os meios de impugnação são os mesmos. Pode haver embargo, mas também pode haver recurso. E ainda podem ser usados os dois meios em concomitância, desde que não se reproduzam num os meios usados no outro. Eu gostava de saber, da vossa parte, usando um pouco aquilo que é a experiência do Brasil, como é que o Brasil trata este direito fundamental, que é o direito de contraditório, mas sem que o contraditório por si acabe sendo um empecilho para o andamento normal do processo. Porque ligado a isto até pode-se colocar a questão da má-fé, que a pessoa use desses mecanismos de forma protelatória, e o que faz com que o processo, no final, leve muito mais tempo para chegar ao seu termo. Obrigado. Muito obrigado, doutor Mondiani. O nosso o CPC de 2015, ele realmente reforçou bastante o contraditório. O contraditório é um pilar da nossa legislação. O exercício desse direito de poder não só participar do processo,
portanto, uma garantia formal, né? Mas também o direito de poder influenciar no processo, portanto, participar do processo com o mínimo de poder de influência. O código, ele prestigia demais, o senhor pode ver nos artigos 7º do CPC, parte final, e o artigo 10 do CPC mostram muito claramente o papel que o contraditório teve. E não há essa impressão no Brasil, pelo menos não no processo civil. Talvez se o senhor conversar com a turma do processo penal, a resposta talvez seja um pouco diferente, mas no processo civil não há essa impressão de que o exercício do contraditório é um problema do ponto de vista da demora do processo. Não é isso que a gente percebe como um fator que demora. A gente tem outros fatores. A judicialização, a excessiva judicialização faz com que o número de processos que cada juiz brasileiro tem de cuidar seja um número muito grande. Isso sem dúvida, se nós pegássemos o nosso corpo judiciário, o mesmo corpo judiciário que nós temos hoje, tivesse 1/3 dos processos, estaria tudo ótimo. E mesmo assim, a tecnologia de justiça no Brasil evoluiu tanto que os processos hoje no Brasil nem duram tanto. O processo de conhecimento no Brasil não é um processo hoje demorado. O problema do Brasil hoje é o volume enorme de processos, muito grande, a judicialização excessiva e irresponsável, muitas vezes, daí porque a litigância abusiva, nesse contexto que eu mencionei, hoje talvez o tema que mais assusta, né? E o problema da execução. Aí a execução no Brasil é um problema. Não pelo exercício do contraditório, propriamente, mas sim por a questão de busca patrimonial. A gente chegou num limite em que um limite que é o de proteção de alguns bens que não podem ser expropriados e a falta de patrimônio do devedor, as estratégias de blindagem patrimonial cada vez mais sofisticadas. A gente, do ponto de vista normativo, está tudo lá. Punição, multa, cada vez mais, penhora. A penhora no Brasil ela é online, então isso é muito fácil você achar dinheiro nos bancos brasileiros. Mas ainda assim nós temos um problema. Mas é um problema não pelo contraditório, é um problema que decorre da satisfação patrimonial da busca de bens. Então a gente não vê o contraditório como um problema de duração razoável, não afeta a duração razoável. Nossos problemas aqui são outros. E o contraditório foi uma aposta muito forte do CPC de 2015. Eu acho que vou precisar ser daqui a uns 10 minutos, uns 5 minutos, viu, doutor Júlio? Meu querido Fred Dier, a ideia é que a gente possa finalizar às 11h35. É possível, colegas? Daqui a 10 É minutinhos? possível, é possível, é possível. Pronto. Que a gente teve um Professor pequeno Júlio, atraso. Por favor, professor Tomás. Não, não, não. Não queria intervir, acho que. Posso eu, falar eu? Posso intervir, por favor? Bom dia. Posso? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pois bom não, dia. doutor Hélio? Pode, por favor. Bom dia. Eu sou Hélio Colasso. Muito obrigado por permitir esse intercâmbio entre Brasil e Moçambique, não é? Em nome da revisão dos códigos de processo civil e de processo penal. E, na verdade, a minha intervenção era para perceber a questão dos precedentes vinculativos e repetitivos. Elas ocorreram antes da entrada do processo digital ou após a introdução dos processos digitais, para avaliarmos qual foi o impacto, não é? Se antes era possível dar uma maior vazão, maior sucesso a essa questão dos processos repetitivos, uma questão de controle, não é? E de informação, ou se ela ocorre após a introdução do processo digital. Muito obrigado. Tá aberto. Professor Antônio Gide, pela ordem, por favor. como eu não vou responder a pergunta do doutor Colasso, se alguém quiser responder antes e depois eu quero fazer uma consideração geral. Bom, professor Colasso, aqui nós tivemos uma primeira lei de processo eletrônico, que é de 2006, que não, na época vigia o CPC de 73.
Então, nossos processos eram físicos, todos eles, e a partir de 2006, com base nessa lei, começou a haver a formatação dos processos eletrônicos. Inicialmente, em diferentes plataformas, né? Até o momento em que o CNJ estabeleceu o nosso PJE, que é o processo judicial eletrônico, tentando unificar todos os processos eletrônicos no Brasil por meio do PJE. Hoje já há uma abertura para outros sistemas, o CNJ já admite outros sistemas. Em relação aos precedentes, no CP, se vou falar do CPC de 73 para cá, porque o Fred bem colocou, a questão dos precedentes ela retoma há muito mais tempo, né? Mas na nossa realidade de processos massivos, da necessidade de segurança jurídica, isonomia, etc., o CPC de 73 começou a sofrer reformas mais contundentes, né, para o estabelecimento de precedentes, ali a partir do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Então, não foram movimentos concatenados, o processo eletrônico e os precedentes. E os precedentes começaram a ser mais aplicados do jeito que nós conhecemos hoje. Aí, eles não começaram de uma maneira sistematizada, começaram com mini-reformas, com pequenas reformas do CPC de 73, e aí chegou, a partir de um certo momento, que a gente começou a entender que era preciso sistematizar os precedentes no Brasil, no processo civil. E aí o CPC 2015 veio para consolidar isso, né? Essa sistematização, ao invés de tratar de forma pontual. Então, foram duas coisas que foram caminhando em paralelo e que, no final, dão um bom arcabouço para a aplicação dos precedentes nos processos eletrônicos, porque a tecnologia permite uma melhor análise, algumas filtragens, né? E a própria tecnologia também de comunicação e de cooperação entre os diferentes órgãos do Poder Judiciário. Então, respondendo a sua pergunta, não foi uma coisa, não houve primeiro o processo eletrônico consolidado, mas depois vi o sistema de precedentes, nem o inverso. Eles foram acontecendo pontualmente e gradativamente, por iniciativas separadas, aparentemente isoladas, que no final casaram e foi um bom casamento. Eu sou Antônio Gide, depois do... Bom, eu queria, tem ainda o doutor Bernardo que quer falar, eu vou ser breve. Eu queria fugir um pouco do que foi dito e fazer uma consideração genérica. A comissão de revisão precisa ter a sensibilidade para analisar se a sociedade, se a economia moçambicana comportam ou precisam de algumas técnicas do processo civil brasileiro. Vejam se vale a pena criar um sistema revolucionário de justiça, como aconteceu no Brasil. Lembrem que Moçambique não é só Maputo. A população rural em Moçambique é maior que a brasileira, muito maior. A economia está em uma situação diferente também. Fred falou muito bem quando ele disse que há todo um contexto histórico e ainda assim houve uma revolução com o Código de Processo Civil. Então, eu estou muito mais com o doutor Carlos Mondlane, que mencionou a pesquisa de problemas concretos de Moçambique. Eu acho que a ideia deveria ser mais modesta, de resolver os problemas concretos que impedem o acesso à justiça em Moçambique. Eu acho que temos que levar em conta também que alterações muito drásticas podem excluir advogados da carreira. Toda uma geração de advogados mais antiga pode ser excluída com uma mudança muito grande, que foi o que aconteceu com o Brasil com o processo eletrônico e muitas revoluções das últimas décadas. Então, tenham sensibilidade para pensar qual será a capacidade de absorção da população forense, a profissão forense em Moçambique. Por exemplo, a ideia da litigância responsável é importante, mas lembrem que não é somente punir autores que propõem ações frívolas. O grande problema do Brasil não é nem esse. O problema são réus que resistem frivolamente a ações legítimas.
Eu acho que esse é um problema muito maior. E eu também não acho que a solução brasileira tenha sido boa. Essa punição, entre aspas, é que a parte derrotada vai pagar honorários de 10 a 20% para o advogado da parte que foi prejudicada, não para a parte. Então, se vocês decidirem fazer uma coisa semelhante, pelo amor de Deus, não deem esse dinheiro, como nós fizemos, para o advogado. Isso deve ser revertido para a parte que sofreu o dano, que sofreu a demora, a resistência infundada, né? E, além do que, uma punição muito severa pode ser um desestímulo para pretensões legítimas. Houve aqui muito interesse na questão de precedentes. Eu acho essa uma alteração muito profunda no sistema, acho desnecessária. Isso não é uma questão de Código de Processo Civil, eu não acho que esteja na atribuição de uma comissão encarregada de fazer um código de processo, criar um sistema de precedentes. Acho que isso daria muito poder ao judiciário, vejam se é isso que vocês querem fazer. Seria uma revolução muito grande, talvez desnecessária. Tem muita coisa para fazer, eu imagino, e algumas delas podem ser uma modificação profunda na prática forense. Então, para encerrar, eu sugiro que a comissão não seja muito ambiciosa, não importem novidades de outros países que podem não estar no momento histórico e no momento econômico e social de necessidade de Moçambique. É um comentário genérico que eu gostaria de fazer. Obrigado, professores. Obrigado, professor Antônio Gide. O professor Antônio Gide é nosso professor do nosso programa de pós-graduação e professor da Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos. Professor Bernardo Chuzai. Muito obrigado. Quero, ao mesmo tempo, agradecer ao professor Gide por essa chamada de atenção nesta iniciativa nossa para sermos cautelosos. E, de facto, tem estado a haver esse cuidado, embora sejam perceptíveis alguns movimentos mais progressistas, mas eu acredito que com esta intervenção, e quero parecer que este encontro está sendo gravado, poderá ser de muita utilidade para os próximos passos que temos que dar. A questão, na verdade, que me levou a levantar a mão, tinha a ver com saber se, tendo atenção à natureza do presidente brasileiro, será extensível os benefícios desse presidente para os processos de justiça voluntária, tendo atenção que eles são decididos com base na equidade, a maior parte deles. Obrigado. Aberto para as respostas, considerações. Bom, só um minutinho. Em relação às ponderações de... Professor Antônio, pode falar um pouco mais alto? Está sendo difícil de ouvir. Desculpe ter interrompido. Tá melhor agora? Tá. Pronto. Veja, concordo integralmente com o Gide no que diz respeito à análise da economia, da sociedade, da cultura moçambicana. Ou seja, e aí, assim, até agora as respostas que eu dei foi levando em consideração a possibilidade de contribuir para explicar como se deu no Brasil diante da nossa realidade, né? Com um país, com a população que tem, com a heterogeneidade que tem, econômica, cultural, com o grande volume de processos, com aspectos culturais que levam, que têm repercussão na nossa legislação. Veja, nós somos um Estado federativo em que a lei processual é federal, se aplica a todo o território nacional. O Código Civil se aplica a todo o território nacional. Há outros países que têm um sistema jurídico diferente, com leis estaduais mais preeminentes, mas aí a gente entraria aqui em aspectos que são de premissa, né?
Então, aqui a intenção foi contribuir diante da realidade legislativa, constitucional do Brasil, diante da realidade econômica, social do Brasil, e explicar como foi que se deu a, como é que se deu a consolidação desses institutos jurídicos. Respondendo a sua pergunta, Sr. Bernardo, é, os nossos precedentes também são aplicados ou aplicáveis à, à jurisdição voluntária, né? Então, se há, por exemplo, nosso processo de interdição, ele é um processo de jurisdição voluntária, interdição de pessoas, né? É o processo de jurisdição voluntária. E, havendo precedente vinculante sobre o tema, ele vai ser aplicado para esse tipo de processo. E assim para diversos outros tipos de processo que envolvam a jurisdição voluntária. Nós temos visto no Brasil também uma certa tendência de desjudicialização de alguns temas. Isso é importante. Então, por exemplo, uso capião, divórcio. Quando acho que nós todos aqui estudamos na graduação, inventário, tudo isso era necessariamente judicializado, ainda que não houvesse conflito. Hoje em dia, no Brasil, não havendo conflito, é possível fazer uso capião extrajudicial. Estou tratando aqui dos temas de desjudicialização. Divórcio extrajudicial. É possível fazer inventário extrajudicial desde que todas as pessoas envolvidas sejam capazes e não haja litígio, né? E acho que sobre o precedente, sobre essa questão que foi levantada sobre o próprio arcabouço constitucional e legislativo do Brasil, veja, nós temos precedentes vinculantes criados pelos tribunais de segundo grau que só se aplicam como vinculantes àquele tribunal, porque dizem respeito à realidade daquele Estado. Então, por exemplo, sou desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, e se nós fixarmos uma tese vinculante através de um incidente de resolução de demandas repetitivas, esse precedente é vinculante no âmbito da Bahia. Mas no nosso estado vizinho aqui de Sergipe, por exemplo, esse precedente não será vinculante, será persuasivo. Os magistrados de Sergipe poderão dizer, bom, esse precedente se aplica de maneira vinculante lá na Bahia, mas aqui podemos levá-lo em consideração para formar nosso convencimento, mas nós não estamos obrigados a aplicá-lo. Agora, quando nós subimos para os tribunais superiores, para o STJ, para o STF, aí como são tribunais cujo âmbito jurisdicional abrange todo o território nacional, todo o Brasil, os precedentes criados pelo STJ são vinculantes para toda a justiça comum estadual, para toda a justiça comum federal de todos os estados do Brasil. Mas não são vinculantes, por exemplo, para a Justiça do Trabalho, cujo órgão superior é o Tribunal Superior do Trabalho. Obviamente, se o STF, se o Supremo Tribunal Federal edita um precedente vinculante, aí sim, como ele está no ápice da nossa organização judiciária, aí esse precedente vai ser aplicado a todo o Poder Judiciário. O que eu quero dizer com isso? Que o precedente, ele não é um precedente vinculante, tem diferentes graus de vinculação, de acordo com o órgão jurisdicional que o editou, né? Para saber se ele vai se aplicar a todo o território nacional, a só um estado, a só um segmento do Poder Judiciário e assim por diante. Mas se aplica à jurisdição voluntária, porque os precedentes vinculantes também podem ser editados no âmbito da jurisdição voluntária, né? Obrigado. Latéia, Conselheiro, eu queria só não sou da área do processo, mas eu queria levantar a importância da chamada jurisdição civil coletiva no Brasil. A importância da ação civil pública, o seu efeito erga omnes, decisões judiciais estruturantes em matérias que são sensíveis, como a questão ambiental, a questão urbana, e o efeito decisório da ação civil pública. Eu acho muito importante. Eu queria fazer esse registro, que é um sistema processual que tem
Eu estudei na PUC São Paulo, alguns também aqui foram, a importância do processo civil coletivo em ações que são ações difusas e coletivas também. São temas estratégicos do ponto de vista do aspecto geral no Brasil, dessas litigiosidades que envolvem meio ambiente, consumidor e outras esferas e outros direitos difusos e coletivos. Tá? Eu acho que queria fazer essa menção dessa importância, e eu tenho aqui juristas que têm estudos muito aprofundados nessa área também, eu queria fazer esse registro. Professor Giovanni Peixoto, meu coordenador do colegiado de graduação, primeiro, parabéns pela eleição. O senhor participa da primeira atividade pública. Eu sei que está tendo ENAD, nosso Antônio Carlos Santos está na faculdade, mas, por favor, uma palavra, Vossa Excelência. Bom dia, né? Peço só desculpas porque tinha um compromisso agendado e quando recebi o convite, né, tentei correr para chegar o quanto antes, né? Mas foi uma manhã de muito aprendizado, falas muito consistentes, professor Antônio Adonias, professor Fred Dier, que é realmente com verdadeiras aulas aí de processo, sempre bom aprender, né? Professor Gide, muito pertinente as suas observações, perfeitas, né? E fundamentais, eu acho que dentro de um processo como esse é imprescindível, né? Tenho certeza que se tocássemos no ponto do processo penal, teríamos mais uma aula com a professora Fernanda Ravazana, né? Quero aqui empenhar todo o nosso apoio, né? E acho que novos momentos como esse podem e devem ocorrer nesse intercâmbio muito importante. Cumprimentar todos os colegas de Moçambique, né? Dizer que foi assim, uma satisfação poder ouvi-los e trocar ideias, né? E a Faculdade de Direito da Universidade Federal cumprindo aqui um importante papel social nesse debate, sempre aberta democraticamente, como eu tenho dito, e agradecer aí ao professor Júlio. Então, breves palavras, professor, só para cumprimentar todos, né, e desejar aos daqui um feliz São João, né? Estamos em época junina aqui para nós nordestinos, um período importante, né? E dizer aos colegas de Moçambique que, né, contem sempre conosco. Um forte abraço. Professora Mônica, nossa vice-diretora aqui presente, também saúdo a professora Mônica, né, e devolvo a palavra ao nosso diretor. É só dizer que eu recebi agora também uma manifestação do nosso decano, professor Eukônio Souza Almeida, que em Coimbra manda abraços para a comissão. Inclusive, estava agora no Congresso em Coimbra discutindo com o representante do Ministério da Fazenda de Moçambique e que vai propor um encontro sobre matéria tributária. Nós precisamos, portanto, estar mais próximos. E que bom, viu? Que bom. Considerações finais, eu devolvo a palavra para o nosso coordenador da Comissão da Corte Suprema de Moçambique, por favor. E o coordenador científico, o professor doutor o, Tomás Timbani. o coordenador geral está com um pequeno problema no O computador, coordenador científico, os dois, para finalizarem essa etapa tão mas importante. ele já está aqui, ele já está aqui. Só para... Perfeito, perfeito. Você pensará. Só um minuto só. Sim, tive problema por isso aí da linha. E agora, neste momento, cumprimos agradecer esse inestimável esforço, esta colaboração. Aprendemos muitas coisas. Penso que vamos enriquecidos com aquilo que obtivemos da vossa informação, que foi bastante útil. E para mim, muito obrigado. Até no próximo. Obrigado, professor Júlio. Creio que esta é uma primeira de muitas oportunidades. Vamos poder organizar outras oficinas, outras reflexões conjuntas e conseguimos perceber aqui que podemos contar com a vossa prestigiada instituição e contaremos neste processo muito interessante e que acreditamos vamos levá-lo a bom porto. Obrigado. Obrigado, conselheiro jubilado Dr. Joaquim Madeira, coordenador geral da comissão, Dr. Tomás Timbani, coordenador científico. Agradecer à Embaixada de Moçambique no Brasil, as autoridades moçambicanas.
A próxima vez espero que estejam conosco na Bahia fisicamente, mas eu achei muito importante essa possibilidade de hoje. Agradecer os colegas que se esforçaram em deslocar compromissos para hoje estarmos com a comissão da Corte Suprema de Moçambique. E encerraremos essa atividade com a palavra final da nossa vice-diretora, professora Mônica Neves Aguiar da Silva. Por favor. Obrigada, professor Júlio. Eu gostaria de reiterar as palavras dos meus colegas. Realmente foi um momento de muita troca e eu creio que essa atividade é uma atividade que se pretende ser mais se multiplicar, né? Se reforçar, porque eu creio que nós aprendemos muito aqui e é muito importante ver, inclusive, reiterando aqui a fala do professor Gide, essa questão das peculiaridades culturais. Agradeço, portanto, a participação de todos e, como disse, nós estamos aqui na época de São João. Eu, na verdade, estou com muita inveja aqui do professor Adonias, queria estar lá onde ele está agora. Mas, enfim, sigamos com o nosso trabalho. Muito obrigada. Eu queria, aproveitando o gancho da Pois não, professora professor Mônica, Adonias. é, é porque, na realidade, a festa de São João é muito importante para todos nós nordestinos. Eu acho que é assim, um momento que não só as capitais, mas todo o interior dos estados todos é, comemora bastante. E eu realmente já estou aqui no interior. Queria pedir desculpas eu estou num ambiente que não é exatamente um ambiente, digamos assim, completamente silencioso, exatamente por ser um ambiente festivo. Mas queria também agradecer a oportunidade, à, à direção da faculdade, aos nossos colegas da UFBA. Queria agradecer a oportunidade de estar nessa reunião. Queria agradecer por essa oportunidade à Comissão Moçambicana, ficando à disposição, que vocês precisarem, acho que da UFBA e de mim, podem contar conosco para podermos tratar desse assunto que eu acho que é assim, importantíssimo para a solução dos conflitos e para o bom funcionamento não só do judiciário, mas do sistema de justiça em qualquer país, né? E aí cabe a cada país estruturar essas reformas como entender que devem ser mais adequadas à sua realidade, efetivamente. Mas eu queria agradecer muito a todos por essa oportunidade. Professor Antônio Adonias foi um entusiasta da proposta, foi o professor, junto com o professor Fred D., mais interessados nessa contribuição. Diz que, inclusive, ia para uma cidade muito linda, na Chapada Diamantina, mas faria de lá a sua participação, então eu queria fazer os registros. Mas eu queria agradecer ao professor Antônio Gide, professor Antônio Adonias, professora Fernando Ravazano, professor Giovanni Peixoto, professora Mônica Neves, professor Mário Jorge Filocrion, nosso coordenador da Oficina de Relações Internacionais, todos que passaram por aqui, professor João Glicério de Oliveira Filho, nosso coordenador do PPGD, e agradecer à comissão, doutor Tomás Chimbani, e a participação de Vossa Excelência e do coordenador geral, agradecer para o doutor Bernardo Chuzaio, doutor Hélio Colasso, José Roque Gonçalves, Moussa Facuzzi, ou seja, todos que participaram desses debates nessa manhã de sexta-feira, tá? Eu queria agradecer em nome da Faculdade de Direito, dizer que eu poderia passar todos os contatos dos colegas para diálogos, e podemos até ter um grupo, inclusive, que facilite troca de informações, textos, contribuições. Estamos à disposição enquanto Faculdade de Direito. Eu sei que ontem os senhores estavam no TST, no Tribunal, no Tribunal do Trabalho, Superior do Trabalho. Nossos colegas de processo do trabalho tiveram impedimentos, alguns estão fazendo sentenças agora, então mandou abraços para mim agora o professor Rodolfo Pamplona Filho, Obrigado. professor Andréa Presas também estava em deslocamento, não pôde estar, professor Murilo Sampaio, alguns são juízes do trabalho,
fizeram registro da importância e disponibilidade para o debate. O professor Edilton Meirelles também está em trânsito, desembargador do TRT, mas todos eles disseram que estão disponíveis. Mas hoje nós tivemos, foi uma grata surpresa de intercâmbio e do caráter didático das intervenções, que foram aulas conjuntas de Moçambique e Brasil aqui hoje, viu? Muito obrigado, doutor Tomás Timbani, pelo esforço de reunir sua comissão, esse time tão exemplar. Tá Obrigado. certo? Deus, obrigado, bom trabalho. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado. Eu vou lhe enviar a gravação do YouTube para Vossa Excelência, tá certo? Obrigado. Para a comissão. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, bom dia.